Galera, muito feliz de estar mais um dia aqui com vocês, trazer um pouco mais da luz da palavra de Deus. E hoje a gente vai falar sobre um texto de Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, muito conhecido. Até gravei, e você pode gravar também, só ficar repetindo várias vezes você grava. Mas em Romanos 12, capítulo 12, versículo 1 e 2 fala o seguinte: portanto, caros irmãos, rogo-vos pela misericórdia de Deus, para que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico. A minha Bíblia, a tradução está assim. E não vos conformeis com o sistema desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possas experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Que o Espírito Santo possa esclarecer essa palavra para você. Não sou eu que esclareço, mas eu trago a palavra de Deus e que ela possa adentrar no seu coração. Bom, Paulo falando aqui, ele começa falando aos irmãos, né, que ele manda uma carta. E aí ele pede pelas misericórdias de Deus que os irmãos se apresentem, ou seja, a gente se apresente o nosso corpo como um sacrifício vivo. O que é esse sacrifício vivo? Antigamente, os sacrifícios a Deus eram feitos com animais, né? Matava os animais para perdoar os pecados daquela nação ou daquela pessoa através dos sacerdotes. Mas quando Jesus veio à Terra, ele acabou com isso, porque ele foi o sacrifício vivo, santo, e que agradou a Deus e que levou todo o pecado da humanidade com ele. E com isso não era mais necessário esse tipo de sacrifício. Porém, a gente, o sacrifício vivo que ele fala aqui é dentro do nosso coração, porque nós estamos vivos, mas nós precisamos nos sacrificar, que aos nossos olhos é um sacrifício, mas na verdade é fazer a vontade de Deus. Em nosso coração é tirar as vontades desse mundo, é tirar os desejos desse mundo, e que são desejos que vêm, que geralmente são muito legais, que dão prazer, mas fazendo isso a gente se sacrifica para Deus de uma forma boa, de uma forma especial. E aí com isso uma coisa leva a outra, a gente acaba se santificando, e isso é agradável a Deus, né? E isso é um culto, acaba sendo o quê? Um culto a Deus, porque a gente vai para a igreja física, né, 4 paredes, e a gente pensa que lá é o culto, mas não. Quando sai de lá, a pessoa continua a mesma coisa. Não, mas você é a igreja, você é o culto a Deus, você é o sacrifício santo e agradável a Deus. É isso que ele está falando. Então seja essa pessoa, né? Seja esse sacrifício vivo, seja esse culto ao Senhor, seja esse culto vivo ao Senhor a todo momento. E ele fala para a gente não se amoldar a esse mundo, porque esse mundo já é do maligno, né? O sistema político, o sistema governamental do mundo é do maligno. E isso para a gente não se amoldar a certas coisas desse mundo, porque senão elas vão nos distrair, elas vão acabar tirando o foco de Jesus. Mas ele fala sobre a gente ser transformado através da renovação da nossa mente. E como é que se renova a nossa mente? Através da palavra de Deus, através da Bíblia. Ela é uma renovação de mente. É ela que traz o discernimento das coisas, do que é certo, do que é errado, como a gente tem que fazer, como a gente tem que andar nesse mundo. E para quê? O final, que é muito interessante, é isso que eu quero dar mais atenção, mais ênfase, que é para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que legal, porque a gente entende que Deus ele tem um processo na vontade dele. Ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. E para a gente entender, começando pela a boa vontade de Deus, a gente pode ver em 1 Timóteo o que é bom aos olhos de Deus e o que é agradável. Isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Isso está escrito em 1 Timóteo, gente, capítulo 2, versículo 3, 4 e 5, tá?
Isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o ser humano, Cristo Jesus, homem. Então, há um só mediador entre Deus e o ser humano, que é Jesus. Então, essa é a boa vontade de Deus, que todas as pessoas sejam salvas, que todas as pessoas cheguem ao pleno conhecimento da verdade, e a verdade é Jesus, a verdade é o Deus vivo, a verdade é a palavra de Deus, é a Bíblia. Então Ele quer que todas as pessoas cheguem ao pleno conhecimento disso. Então essa é a boa vontade de Deus. E quando você experimenta a boa vontade de Deus, você é salvo, você conhece Jesus. Mas aí você precisa agora caminhar para conhecer Ele, você precisa de fé. E você tem que caminhar também com a agradável vontade de Deus, que é ter fé. E isso a gente pode confirmar em Hebreus 11, versículo 6, fala: em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxime, é indispensável crer que Ele é real e que recompensa todos quantos se consagram a Ele. E muito legal o que Pitágoras falou uma vez, uma frase que eu gosto muito, até anotei aqui. Vamos ver se eu acho aqui. Pitágoras falou uma vez que a melhor maneira de um homem se aperfeiçoar é se aproximar de Deus. Pitágoras foi um matemático. E ele falou isso, que a melhor maneira do homem é se aperfeiçoar, é se aproximar de Deus. Então, quando você se aproxima de Deus, é indispensável também que você creia nele. Porque muitas vezes a gente não vai ver Deus fisicamente com os olhos, mas a gente vai crer de nosso coração, nosso espírito. Então, a gente começa a experimentar a boa vontade de Deus, agradar a vontade de Deus. Mas como é que essa fé, eu vou ter essa fé? A fé nada mais é do que a certeza do que haveremos de receber e o que esperamos, e a prova daquilo que não podemos ver. Então você pode ver que a Bíblia ensina que é fé. Em Hebreus 11, capítulo 1. É a certeza daquilo. E o que se expressam dessa maneira demonstra que estão em busca de uma pátria, né? Porque aqui não é nossa pátria, a gente não veio daqui. A gente está aqui momentaneamente, mas todos sabemos que nós vamos morrer. Todo mundo sabe disso. E que um dia iremos partir daqui para realmente aonde é a nossa casa, que é os céus. Se a gente realmente conhecer a Deus, né? E como é que eu busco essa fé? A fé vem pelo quê? Pelo ouvir a palavra de Deus. Isso está em Romanos. Está em Romanos, deixa eu ver se eu acho aqui. Romanos, capítulo 10, versículo 17. Como consequência, a fé vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas vêm pela palavra de Cristo. Então, é assim que você busca a fé. E para que tudo isso? Para que a gente alcance a perfeita vontade de Deus. Ah, Vitor, mas e qual é a perfeita vontade de Deus? Perfeita vontade de Deus é que tudo isso se junte, e um resumo que a gente pode ver da perfeita vontade de Deus está em João 6, versículo 37. Fala: todo aquele que o Pai me der, esse virá a mim, e o que vem a mim, de maneira alguma excluirei. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade. Isso é Jesus falando, tá? Mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade do Pai, o qual me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que Ele me deu, mas que eu os ressuscite no último dia. De fato, esta é a vontade daquele que me enviou, que todo aquele que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Tremenda essa palavra. Ele fala que a vontade do Pai não é a dele, a vontade do Pai é fazer a vontade dele. Então, a perfeita vontade de Deus é quando você conhece a Jesus, quando você caminha pela fé, e você, na perfeita vontade de Deus, você faz a vontade dele. A perfeita vontade de Deus nada mais é do que fazer a vontade de Deus. E isso é muito difícil hoje em dia. Por isso que a gente tem, ele dá um processo. Então você tem que conhecer a Jesus, você ser salvo, é a boa vontade. Você
A agradar a vontade de Deus é você andar pela fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E assim, agradando a Deus, você vai estar na vontade, vai experimentar agradar a vontade dele. E a perfeita vontade de Deus é que, através de Jesus, que ele deu a Jesus toda essa autoridade, mas Jesus está falando aqui que a vontade de Jesus não é a vontade dele, mas do Pai. Então, Jesus andou de uma forma perfeita, e nós, quando olhamos para Jesus, nós queremos caminhar com ele e nós vamos imitar a Jesus. E imitando a Jesus, o que a gente vai fazer? Vai fazer a vontade do Pai. E fazendo a vontade do Pai, a gente vai experimentar a perfeita vontade dele. É uma simples palavra, uma breve palavra, mas que tem uma profundidade muito grande nos nossos corações, e que o Espírito Santo possa dar esse discernimento e para que a gente coloque isso em prática. Porque nada acontece se a gente ler a Bíblia ou ouvir ela e não colocar em prática em nosso dia a dia. Que Deus possa te abençoar, que possa me abençoar, que nós possamos a cada dia mais ser mais parecidos com Jesus, ser perfeitos aos olhos do Pai. Amém? Que Deus te abençoe.